A história do cinema de animação computadorizada foi permanentemente alterada na virada do milênio, e grande parte dessa revolução deve-se ao trabalho pioneiro dos estúdios Pixar. No entanto, durante mais de uma década e meia, o estúdio construiu sua reputação com base em narrativas protagonizadas majoritariamente por personagens masculinos, brinquedos, insetos, monstros, carros e criaturas marinhas. Foi apenas em 2012 que a empresa lançou seu 13º longa-metragem de animação, intitulado Valente, marcando marcos históricos fundamentais para a instituição. Foi a primeira produção do estúdio a ser protagonizada por uma personagem feminina, a primeira a se passar em um período histórico antigo e lendário, e a primeira a explorar temas de relacionamentos materno-filiais diretos sob uma ótica profundamente pessoal e cultural. A gênese de Valente começou com a visão da diretora Brenda Chapman, que idealizou o projeto originalmente sob o título de O Urso e o Arco. Chapman buscou inspiração em sua própria relação com sua filha jovem, combinando esses conflitos familiares contemporâneos com o amor que nutria pela cultura, pelas paisagens e pelas lendas antigas da Escócia. No entanto, o desenvolvimento do filme passou por tempestades criativas significativas nos bastidores. A complexidade do tom narrativo, somada a divergências criativas com a liderança da Pixar, levou à substituição de Chapman pelo diretor Mark Andrews, embora ela tenha retido seu crédito de codireção. Andrews trouxe uma sensibilidade mais voltada para a ação épica e para a dinâmica de combate medieval, enquanto a essência emocional criada por Chapman permaneceu intacta como o coração pulsante da narrativa. Visualmente, a produção de Valente representou um dos desafios técnicos mais complexos já enfrentados pela equipe de engenharia de software da Pixar. Para capturar a beleza rústica, úmida e selvagem das terras altas da Escócia, os artistas tiveram que reconstruir do zero seus motores de renderização e simulação física. O cabelo ruivo cacheado e indomável da protagonista Mérida tornou-se um marco na computação gráfica. A massa de cachos exigiu a criação de um software totalmente novo para simular a gravidade, a elasticidade, o volume e a interação individual de mais de 1.500 fios e molas individuais atentas ao vento e aos movimentos. Da mesma forma, os tecidos das roupas medievais, as folhagens úmidas do ecossistema escocês e a pelagem dos ursos exigiram avanços tecnológicos sem precedentes na indústria. A narrativa de Valente nos transporta diretamente para a Escócia medieval, introduzindo-nos à vida do clã Dunbroch. O filme abre com uma cena intimista e calorosa que estabelece o contraste central entre o dever real e o desejo de liberdade. Vemos a jovem princesa Mérida, ainda criança, celebrando seu aniversário ao lado de seus pais, o rei Fergus e a rainha Elinor. Fergus, um guerreiro robusto, caloroso e amante das batalhas, presenteia a pequena filha com seu próprio arco e flecha de tamanho reduzido. Enquanto Elinor tenta incutir moderação, etiqueta e graça na garota, Fergus incentiva o espírito aventureiro da filha. É durante essa reunião familiar na floresta que Mérida perde uma de suas flechas e, ao buscar o objeto entre as árvores, encontra pela primeira vez os Fogo Fátuos, criaturas místicas em forma de luzes azuis sussurrantes que, segundo as lendas locais, têm o poder de guiar os mortais em direção ao seu próprio destino. Esse momento de encanto infantil é abruptamente interrompido pela chegada aterradora de Mor'du, um urso demoníaco de proporções gigantescas, coberto por cicatrizes e com o corpo cravado por lanças e flechas de batalhas passadas. O rei Fergus demonstra seu valor e bravura ao enfrentar a besta feroz sozinho para proteger sua esposa e filha.
A batalha custa a Fergus sua perna esquerda, mas ele consegue salvar sua família e cimentar a lenda de sua rivalidade eterna contra o monstro. Essa sequência inicial não apenas estabelece o perigo físico que ronda as florestas escocesas, mas também planta os elementos visuais e temáticos que determinarão todo o conflito posterior da história. A narrativa, então, dá um salto temporal de vários anos. Encontramos uma Mérida já adolescente, cuja personalidade permanece tão indomável quanto a vasta cabeleira ruiva que cobre seus ombros. Mérida transformou-se em uma arqueira de precisão impecável, cavaleira exemplar e uma jovem apaixonada pela natureza e pela liberdade. No entanto, sua vida cotidiana é marcada pela constante tensão com sua mãe, a rainha Elinor. Elinor é a personificação da ordem, da diplomacia e da tradição. Ela acredita piamente que a preservação da paz entre os 4 clãs principais do reino depende do cumprimento rigoroso das obrigações reais, do refinamento e da elegância. A relação entre mãe e filha reflete um choque de gerações universal. Enquanto Elinor prepara Mérida para assumir o papel de diplomata e esposa impecável, Mérida enxerga essas exigências como um cárcere que sufoca sua individualidade. As manhãs da princesa são preenchidas por aulas exaustivas de postura, geografia, música, história e etiqueta, sob o olhar vigilante e crítico da rainha. Por outro lado, nos raros dias de folga concedidos à jovem, vemos Mérida cavalgar em seu fiel cavalo Angus pelas montanhas, disparar flechas enquanto galopa em alta velocidade, escalar rochedos íngremes e beber da lendária Cachoeira dos Reis, experimentando o êxtase da autonomia absoluta. O conflito central estoura quando a rainha Elinor informa a Mérida que os líderes dos 3 clãs aliados, Lord Dingwall, Lord MacGuffin e Lord Mackintosh, estão a caminho do castelo Dunbroch. Eles trazem seus filhos primogênitos para competir em um torneio oficial. O vencedor ganhará a mão da princesa Mérida em casamento, consolidando a aliança política que mantém o reino unido e em paz. Essa notícia devasta Mérida, que recusa veementemente a ideia de ter seu futuro decidido por alianças diplomáticas e tradições arcaicas impostas por terceiros. Quando os clãs chegam ao castelo, o ambiente é dominado pela comicidade e pelo caos. Fergus e os lordes rivais mantêm um histórico de rusgas, batalhas antigas e rivalidades infantis que frequentemente resultam em brigas generalizadas no grande salão de banquetes. A rainha Elinor é a única figura capaz de impor autoridade moral e manter a ordem entre os homens brutos, utilizando sua postura serena e firme para evitar que o reino entre em guerra civil. Enquanto isso, Mérida observa com desdém os seus 3 pretendentes. O filho de MacGuffin é um jovem tímido e gigantesco, cujo sotaque é incompreensível. O filho de Mackintosh é vaidoso e preocupado excessivamente com seu cabelo, e o filho de Dingwall é um jovem ingênuo e fisicamente franzino que vence batalhas apenas por pura sorte. Para tentar conter a rebeldia da filha, a rainha Elinor conta a Mérida a antiga lenda de um reino próspero, governado por um rei sábio que tinha 4 filhos. O rei decidiu dividir o governo entre os 4 irmãos, mas o primogênito, movido pelo orgulho, pela ganância e pelo desejo de governar sozinho, exigiu todo o poder para si. A divisão resultou em uma guerra civil devastadora que destruiu o reino para sempre e espalhou o caos pelas terras. Elinor utiliza essa parábola moral para alertar Mérida sobre o perigo do egoísmo e como a quebra das tradições e da unidade familiar pode levar à ruína de toda a sociedade. No entanto, Mérida, dominada pela frustração, recusa-se a ouvir a lição contida no conto moral, enxergando a história apenas como mais uma ferramenta de manipulação materna. A tensão atinge seu ápice durante o banquete de abertura dos jogos,
Como a tradição dita que a própria princesa tem o direito de escolher a modalidade de competição na qual os primogênitos deverão disputar sua mão, Mérida aproveita uma brecha nas regras do reino. Sendo ela própria a primogênita do clã Dunbroch, ela declara diante de todos os convidados que disputará a própria mão na competição de tiro com arco. Aqui está a parte 2 da análise detalhada de Valente, dando continuidade imediata à narrativa a partir do momento crucial do torneio, o confronto entre mãe e filha, o encontro com a bruxa e a transformação catastrófica. Parte 2. A ruptura com as tradições, a magia das florestas e a transformação. O anúncio de Mérida diante de toda a nobreza reunida no grande pátio do castelo Dunbroch instala um silêncio sepulcral, interrompido apenas pelo sopro do vento das terras altas. Ao declarar que competirá por sua própria mão por ser a primogênita de seu próprio clã, Mérida desmantela séculos de protocolo patriarcal com um único ato de audácia. A rainha Elinor assiste a cena chocada e horrorizada, impotente para deter a filha sem causar um escândalo diplomático ainda maior diante de todos os lordes e seus exércitos. Mérida caminha até o campo de tiro com imponência, usando o vestido apertado e sufocante que sua mãe a obrigara a vestir para a ocasião. Em um ato de libertação física e simbólica, a jovem usa a própria força para rasgar o tecido rígido nas costas e nos ombros, soltando sua vasta cabeleira ruiva que estava presa sob um véu sufocante. Com a postura firme e o olhar fixo nos alvos, ela puxa a corda de seu arco. Um a um, os disparos dos pretendentes anteriores são superados. Ela atinge o centro do primeiro alvo, o centro do segundo, e no terceiro e mais distante, sua flecha divide ao meio a flecha do jovem Dingwall, cravando-se com precisão absoluta no coração do alvo. A demonstração de habilidade de Mérida deixa os clãs estupefatos e encantados com sua destreza, mas para a rainha Elinor, o gesto representa uma humilhação pública e um ato de insubordinação imperdoável. As duas fecham-se nos aposentos reais, onde explode uma das discussões mais intensas e emocionalmente dolorosas da história da animação. Ambas acusam-se mutuamente de inflexibilidade e egoísmo. Elinor argumenta que a atitude irresponsável da filha colocou em risco a paz e a estabilidade de todo o reino, enquanto Mérida grita que prefere morrer a se tornar uma cópia da mãe. Tomada por uma raiva descontrolada, Mérida usa a espada do pai para rasgar a tapeçaria familiar que Elinor passara anos tecendo, cortando ao meio a imagem que unia mãe e filha. Em resposta, tomada pelo desgosto e pelo impulso, Elinor pega o arco favorito de Mérida e o lança no fogo da lareira. Devastada pela destruição de seu bem mais precioso, Mérida foge do castelo em prantos, montada em seu cavalo Angus, embrenhando-se na escuridão da floresta fechada. Elinor, percebendo imediatamente a gravidade do que fizera, retira desesperadamente o arco das chamas, mas o estrago emocional já estava feito. Na floresta, dominada pela dor e pela revolta, Mérida chora até que seu cavalo recusa-se a avançar, assustado com a atmosfera mística do local. É nesse momento de desespero que os fogo-fátuos reaparecem, brilhando intensamente no escuro e formando uma trilha azulada que guia a jovem princesa até o coração de uma clareira misteriosa. A trilha dos fogo-fatos conduz Mérida até uma pequena e pitoresca cabana de madeira escondida entre as árvores. Ao entrar, a princesa descobre um local repleto de entalhes em madeira de todos os tipos, aparentemente habitado por uma velhinha que afirma ser apenas uma humilde artesã de entalhes. No entanto, Mérida rapidamente percebe a presença de vassouras voadoras, poções mágicas e um caldeirão fervente, forçando a mulher a confessar que é, na verdade, uma bruxa.
Desesperada para mudar sua sorte e escapar do casamento arranjado, Mérida oferece a totalidade de seus pertences de valor, incluindo um valioso broche de ouro presenteado por seu pai, para comprar um feitiço da bruxa. A jovem exige uma magia capaz de mudar sua mãe, acreditando ingenuamente que se a mentalidade da rainha Elinor mudar, seu destino também mudará. A bruxa aceita o negócio e conjura um feitiço na forma de um pequeno bolo recheado com uma poção mágica brilhante, alertando implicitamente sobre a natureza imprevisível da magia e recordando que outro guerreiro no passado já havia feito um pedido semelhante que resultou em tragédia. Mérida retorna às pressas para o castelo e encontra sua mãe apreensiva e preocupada com seu desaparecimento. Tentando disfarçar sua ansiedade, a jovem oferece o bolo mágico para Elinor como um suposto gesto de reconciliação. A rainha, querendo restabelecer o diálogo com a filha, aceita o alimento. Contudo, momentos após comer um pedaço do bolo, Elinor começa a sentir tonturas intensas e uma súbita indisposição física. Mérida a ajuda a ir até o quarto, esperando que a mãe simplesmente mude de ideia sobre o casamento. A transformação que se segue é assustadora e trágica. Diante dos olhos horrorizados de Mérida, a rainha Elinor sofre uma metamorfose física dolorosa. Seu corpo cresce desproporcionalmente, seus membros se deformam e ela se transforma em uma colossal ursa negra. A visão da mãe transformada em um animal selvagem, o próprio símbolo do maior medo e ódio de seu pai, faz Mérida perceber a escala catastrófica do erro que cometeu. Elinor, agora incapaz de falar e mantendo apenas resquícios de sua consciência humana, entra em pânico ao ver seu novo reflexo no espelho. A situação no castelo d'Ambroche torna-se criticamente perigosa, pois o rei Fergus e os líderes dos clãs estão no andar de baixo promovendo um banquete regado a bebida e histórias de caça, ansiosos para caçar qualquer fera que apareça. Para piorar a situação, a serva do castelo descobre a presença do urso e começa a gritar por socorro, acionando o alarme entre os guerreiros. Com a ajuda estratégica de seus 3 irmãos mais novos, os idênticos e travessos príncipes Harris, Hubert e Hamish, que distraem os guarda e os lords, Mérida consegue esgueirar a mãe transformada para fora do castelo, escapando pela muralha e adentrando novamente a floresta sob a proteção da noite. Mérida e a ursa Elinor retornam desesperadamente à cabana da bruxa em busca de um antídoto ou uma forma de reverter o feitiço. Ao chegarem lá, encontram o local completamente vazio e abandonado. A bruxa havia partido, deixando para trás apenas uma mensagem enigmática gravada em um caldeirão mágico fumegante. A mensagem contém a chave para a salvação da rainha, apresentada na forma de um enigma milenar. O orgulho rasgado pela raiva remende, ou a sina se fará permanente antes do segundo amanhecer. Sem compreender imediatamente o significado profundo da profecia, Mérida percebe que o tempo está contra elas. Caso não consiga decifrar e cumprir a exigência do feitiço dentro de 48 horas, a metamorfose da rainha Elinor se tornará irreversível e sua mente humana será completamente apagada, deixando em seu lugar apenas os instintos selvagens de um predador da floresta. Aqui está a parte 3 da análise profunda e detalhada de Valente, continuando a narrativa a partir da sobrevivência na floresta, o fortalecimento do laço entre mãe e filha, a descoberta da trágica lenda de Mor'du e o emocionante clímax no Círculo de Pedras. Parte 3. A conexão na natureza, a lenda de Mor'du e o clímax emocional. Incapazes de obter uma solução rápida com a bruxa, Mérida e sua mãe são forçadas a passar a noite e o dia seguinte isoladas na floresta.
Esse período de exílio forçado transforma-se no coração emocional de toda a narrativa. Pela primeira vez em suas vidas, a rainha Elinor e a princesa Mérida são removidas de suas funções formais na corte e colocadas em um ambiente selvagem onde os títulos de nobreza e as regras rígidas de etiqueta não têm qualquer valor. A convivência inicial no ambiente natural é marcada por momentos de humor e contraste moral. Elinor, mesmo no corpo de uma colossal ursa negra, tenta desesperadamente manter suas maneiras reais, recusando-se a comer alimentos crus ou peixes tirados diretamente do rio sem o uso de talheres e tentando manter uma postura ereta e refinada. Mérida, por outro lado, assume o papel de guia e protetora, ensinando sua mãe a pescar com as próprias garras, a encontrar bagas comestíveis e a sobreviver no ecossistema hostil da floresta escocesa. À medida que as horas passam na beira do rio, uma profunda transformação na dinâmica relacional entre as duas começa a se consolidar. Elinor passa a enxergar a inteligência, o recurso prático, a coragem e a destreza física de Mérida sob uma nova luz, reconhecendo que a independência da filha não era fruto de mera rebeldia mimada, mas sim de uma força de caráter legítima e admirável. Por sua vez, Mérida começa a compreender a imensa responsabilidade que repousava sobre os ombros de sua mãe e o peso do sacrifício pessoal necessário para manter a paz e a unidade de todo o reino. Contudo, a ameaça da perda permanente da humanidade de Elinor torna-se assustadoramente palpável. Em múltiplos momentos de tensão, o olhar de Elinor perde o brilho da consciência humana, sendo tomado por um transe primitivo e agressivo em que a besta selvagem assume o controle total de suas ações, chegando a rosnar e ameaçar a própria filha antes de retomar a lucidez e recuar em choque e horror diante de sua própria natureza mutável. A busca por respostas leva Mérida e a ursa Elinor ao coração de antigas ruínas de pedra cobertas de musgo, guiadas novamente pelos luminosos fogo-fátuos. Nessas ruínas subterrâneas e decadentes, Mérida cai em uma câmara secreta onde encontra baixos relevos e esculturas destruídas que contam a história esquecida da antiga lenda escocesa. A princesa percebe com horror a terrível verdade histórica. O príncipe ganancioso do conto de sua mãe havia recebido exatamente o mesmo feitiço da mesma bruxa ao pedir a força de 10 homens para governar sozinho. Em vez de obter o poder mantendo sua forma humana, o príncipe foi transformado no monstruoso urso Mor'du. Ao recusar-se a quebrar seu orgulho e buscar a reconciliação com seus irmãos, o homem perdeu para sempre sua alma e sua consciência, tornando-se a besta demoníaca que agora assombra as terras altas. A revelação atinge seu ápice de pânico quando o próprio Mor'du surge das sombras das ruínas para atacar Mérida. Uma perseguição frenética ocorre nas profundezas da estrutura de pedra, e Elinor, usando suas forças de ursa, intervém bravamente para defender a filha das garras do monstro. As duas conseguem escapar por pouco das ruínas, mas a experiência deixa claro o destino trágico que aguarda Elinor caso o enigma da bruxa não seja resolvido imediatamente antes do segundo amanhecer. Mérida finalmente decifra o enigma contido na profecia da bruxa. O orgulho rasgado pela raiva remende. A frase não era uma abstração metafórica qualquer, mas uma instrução direta e concreta. Mérida precisa costurar e restaurar a tapeçaria familiar que havia rasgado com a espada durante a briga com sua mãe, unindo simbolicamente a imagem da família e restabelecendo o laço de amor destruído pelo orgulho de ambas. O retorno ao castelo Dunbrot exige cautela extrema.
Os 3 irmãos mais novos de Mérida, que haviam comido os restos do bolo mágico deixados no quarto da princesa, também foram metamorfoseados em 3 pequenos e ágeis filhotinhos de urso, criando momentos de comédia e caos enquanto ajudam a irmã a invadir o castelo sem alertar os guardas. Dentro do castelo, os líderes dos clãs e seus exércitos estão prestes a declarar guerra aberta devido ao desaparecimento da rainha e à frustração com o casamento não resolvido. Em uma atitude de maturidade surpreendente, Mérida entra no grande salão e faz um discurso emocionante diante de todos os homens armados. Ela assume a responsabilidade por seus atos, elogia a sabedoria e a força de sua mãe, e declara que cada clã deve permitir que seus filhos escolham seus próprios caminhos e com quem desejam se casar no momento certo. O discurso toca o coração dos lordes, e a própria Ursa Elinor, escondida nas sombras das galerias superiores, gesticula para guiar a filha e apoiar suas palavras diplomáticas. No entanto, o plano de paz é interrompido de forma catastrófica quando o rei Fergus sobe aos aposentos reais e encontra o quarto destruído, repleto de roupas rasgadas da rainha. Fergus conclui erroneamente que o urso que invadiu o castelo devorou sua amada esposa. Tomado por uma fúria cega e motivado por seu antigo trauma, Fergus descobre a presença de Elinor transformada e ordena que todos os caçadores do reino a matem. Incapaz de fazer o pai ouvir a razão, Mérida assiste em desespero enquanto Elinor foge em direção à floresta, sendo perseguida e encurralada por dezenas de homens armados, cães de caça e pelo próprio Fergus. Mérida é trancada em um quarto por seu pai para sua própria proteção, mas consegue se libertar com a ajuda de seus irmãos ursinhos, que recuperam a chave das mãos da serva. No clímax eletrizante da história, a perseguição culmina no antigo e místico círculo de pedras eretas, Megálitos. Elinor é capturada e acorrentada ao chão pelos guerreiros, com Fergus erguendo sua lâmina para desferir o golpe fatal. Mérida surge a cavalo, disparando flechas com precisão cirúrgica para afastar os atacantes e colocando-se fisicamente entre a espada do pai e a vida de sua mãe, gritando aos prantos que não permitirá que ele mate a rainha Elinor. Antes que a confusão familiar possa ser resolvida, a atmosfera do círculo de pedras é quebrada pela chegada aterrorizante de Mordu, atraído pelo cheiro de sangue e pelo caos. A besta ataca os guerreiros com violência avassaladora, desarmando Fergus e avançando diretamente para devorar Mérida. Em um ato supremo de amor materno que supera todo o medo e o instinto animal, a Ursa Elinor quebra suas correntes de ferro com pura força física e engaja em um duelo brutal e mortal contra o urso gigante. A batalha entre os 2 ursos gigantescos no centro do círculo de pedras é feroz. Elinor usa toda a sua agilidade e determinação para proteger a filha, empurrando Mordu contra um dos gigantescos monólitos de pedra que se encontra instável. Quando o monstro se prepara para um ataque definitivo, o enorme menhir de pedra desmorona sob seu próprio peso, esmagando Mordu até a morte e libertando finalmente a alma do antigo príncipe, que se transforma em um espírito luminoso em forma de fogo fato, que agradece silenciosamente a Mérida antes de ascender aos céus. No entanto, o segundo amanhecer começa a despontar no horizonte, projetando os primeiros raios de sol dourados sobre o círculo de pedras. Mérida corre até sua mãe e cobre o corpo da ursa com a tapeçaria familiar meticulosamente remendada, chorando e implorando para que a transformação seja revertida. Para o horror da jovem, Elinor permanece na forma de urso, aparentemente sem vida.
Tomada por um arrependimento profundo e livrando-se de todo o seu orgulho, Mérida abraça a mãe, chora sobre seu peito e pede perdão do fundo de sua alma, declarando que a ama mais do que a própria vida e assumindo a culpa por toda a dor causada. É esse ato de amor genuíno, maturidade e reconciliação emocional, a verdadeira reparação do laço destruído, que atende ao requisito profundo da magia. Sob os raios do sol da manhã, a pelagem negra de urso começa a se desfazer em luz e a mão humana de Elinor surge de dentro da metamorfose para acariciar o rosto da filha. A rainha Elinor retorna inteiramente à sua forma humana, assim como os 3 príncipes mais novos, selando a reunião da família Dunbroch em um abraço emocionado sob os olhares chocados e aliviados de Fergus e dos líderes dos clãs. O epílogo do filme mostra uma restauração completa da harmonia no reino, mas sob novas bases morais e afetivas. Os clãs despedem-se em paz e amizade, navegando de volta para suas terras com uma nova compreensão sobre a liberdade de seus jovens. Mérida e Elinor aparecem juntas montando a cavalo e cavalgando pelas paisagens deslumbrantes da Escócia, tecendo lado a lado uma nova tapeçaria que celebra não apenas a tradição, mas também a liberdade, a cumplicidade e o amor incondicional entre mãe e filha. A caracterização e o impacto emocional dos personagens de Valente dependem fortemente do trabalho minucioso de interpretação vocal e da construção psicológica desenvolvida pela equipe de animação e roteiro. Para garantir a autenticidade cultural da atmosfera das Terras Altas, a Pixar reuniu um elenco estelar de atores majoritariamente britânicos e escoceses no idioma original, além de realizar uma adaptação cuidadosa para o mercado brasileiro. Elenco de dublagem, original versus português do Brasil. No idioma original em inglês, a Princesa Mérida é dublada pela atriz escocesa Kelly MacDonald, cuja interpretação trouxe o sotaque nativo perfeito, combinando vivacidade jovem, rebeldia, vulnerabilidade e determinação. Curiosamente, a atriz americana Reese Witherspoon fora originalmente escalada para o papel, mas teve que se afastar devido a conflitos de agenda, abrindo espaço para que MacDonald conferisse um tom autêntico e incomparável à protagonista. Na dublagem brasileira, a responsabilidade de dar vida à heroína ficou com a atriz e dubladora Luísa Palomanes, que entregou uma atuação aclamada por capturar com precisão a energia expansiva e os momentos de sensibilidade da personagem. A rainha Elinor recebeu a voz da renomada atriz britânica Emma Thompson, vencedora do Oscar, que imprimiu à personagem toda a altivez, dignidade, elegância e calor maternal necessários para equilibrar a severidade da rainha com a doçura da mãe. No Brasil, a dublagem de Elinor foi realizada pela experiente dubladora Mônica Rossi, que conferiu uma presença imponente e emocionalmente ressonante à monarca. O rei Fergus foi dublado pelo icônico comediante e ator escocês Billy Connolly, que trouxe sua energia estrondosa, risada contagiante e carisma natural para o rei guerreiro. Na versão brasileira, o papel coube ao dublador Luiz Carlos Percy, que entregou uma performance robusta e divertida, perfeita para a figura paterna carinhosa e espalhafatosa. Completando o elenco secundário de vozes marcantes, a Bruxa, dublada por Julie Walters no original e por Geisa Vidal no Brasil, trazendo o tom cômico, excêntrico e levemente trapaceiro da artesã mágica. Lord MacGuffin, dublado por Kevin McKidd no original, que também dublou seu filho com um sotaque escocês arcaico quase incompreensível, e por Guilherme Briggs no Brasil. Lord Dingwall, dublado por Robbie Coltrane no original e por Mauro Ramos no Brasil. Lord Mackintosh, dublado por Craig Ferguson no original e por Hélio Ribeiro no Brasil.
Análise aprofundada dos personagens. Princesa Mérida. Rompendo com o arquétipo tradicional das princesas da Disney que buscam a realização pessoal por meio do amor romântico, Mérida é definida por sua autonomia, paixão pela aventura e habilidade com o arco e flecha. Seus cabelos ruivos cacheados e volumosos funcionam como uma extensão visual de sua alma indomável. Seu arco narrativo não é sobre encontrar um príncipe, mas sobre aprender o valor da empatia, o peso das escolhas individuais e a importância da diplomacia sem abrir mão de sua essência. Rainha Elinor, a verdadeira coprotagonista da história. Elinor é a força estabilizadora do reino de Dunbrog, uma diplomata estrategista que carrega nos ombros a responsabilidade de manter a paz entre os clãs rivais. Sua jornada de transformação física em ursa reflete sua transformação interna. Ao ser despida das formalidades da corte, ela aprende a enxergar o mundo pelos olhos da filha, descobrindo que a força bruta do amor maternal é mais poderosa do que o controle estrito. Rei Fergus, um guerreiro lendário e apaixonado que perdeu uma perna na luta contra Mordu. Fergus é a representação do calor humano, da camaradagem e da tradição guerreira dos celtas. Embora incentive a veia aventureira de Mérida, sua obsessão de vingança contra Mordu quase o leva a cometer o trágico erro de matar a própria esposa transformada. Os três gêmeos, Harris, Hubert e Hamish, os irmãos mais novos de Mérida, são a fonte primária de comédia física do filme. Silenciosos, hiperativos e obcecados por doces, eles funcionam como aliados estratégicos de Mérida e acrescentam uma camada de leveza e caos familiar à narrativa. Mordu, o antagonista simbólico e físico do filme. Ele representa o destino trágico que aguarda aqueles que se deixam consumir pelo orgulho, pelo egoísmo e pelo desejo de dominação absoluta. Sua presença constante paira sobre a floresta como uma lenda viva e uma advertência moral. Desempenho nas bilheterias e recepção comercial. Lançado nos cinemas mundiais no meio de 2012, Valente provou ser um estrondoso sucesso de público, reafirmando o poder de atração de bilheteria dos estúdios Pixar. Produzido com um orçamento estimado entre 185 milhões de dólares americanos e 195 milhões de dólares americanos, em virtude das complexas tecnologias desenvolvidas para a simulação de tecidos, cabelos e vegetação, o filme arrecadou impressionantes 237,3 milhões de dólares americanos apenas no mercado norte-americano, EUA e Canadá, e mais 303,1 milhões de dólares americanos nos mercados internacionais, culminando em um faturamento global bruto de 540,4 milhões de dólares americanos. O filme liderou as bilheterias em seu final de semana de estreia em dezenas de países, tornando-se uma das animações mais lucrativas daquele ano e consolidando a marca da franquia dentro do portfólio da Walt Disney Company, garantindo a inclusão oficial de Mérida na linha de produtos da franquia Disney Princesa. Recepção, crítica e premiações. A recepção da crítica especializada foi predominantemente positiva. O filme foi amplamente elogiado por seu nível técnico de animação sem precedentes, pela trilha sonora evocativa composta por Patrick Doyle, que misturou instrumentos tradicionais escoceses como gaitas de fole, flautas e harpas, e pela coragem de abordar um relacionamento complexo entre mãe e filha em vez de uma história de amor convencional. Apesar de algumas críticas apontarem que o segundo ato, envolvendo a transformação em urso, flertava com tropos mais tradicionais da animação de fadas, o impacto emocional e a mensagem do filme garantiram o reconhecimento absoluto nas principais premiações da indústria cinematográfica mundial.
Entre as principais conquistas e prêmios recebidos por Valente, destacam-se Oscar, Academy Awards, vencedor na categoria de melhor filme de animação, Globo de Ouro, Golden Globe Awards, vencedor na categoria de melhor filme de animação, BAFTA Awards, vencedor na categoria de melhor filme de animação, Annie Awards, vencedor nas categorias de melhor design de produção e melhor editagem em animação, além de receber múltiplas indicações nas categorias principais de direção, roteiro e dublagem. Critics' Choice Movie Awards, vencedor na categoria de melhor filme de animação. O legado de Valente permanece vivo como um divisor de águas no cinema de animação, celebrando a rica mitologia celta, a complexidade dos laços familiares e a importância de moldar o próprio destino com coragem, compaixão e amor. Aqui está a parte 5 da nossa análise profunda e detalhada de Valente, abordando em profundidade a trilha sonora, as inovações tecnológicas de computação gráfica, as curiosidades de produção e os temas centrais que consolidam o filme como um clássico da animação. Parte 5. Trilha sonora, inovações tecnológicas, curiosidades e temas centrais. O impacto e a longevidade de Valente no cinema mundial apoiam-se em pilares que vão além de seu roteiro e de suas personagens fascinantes. A identidade estética e sonora do filme resultou do trabalho minucioso de engenharia de software e de composição musical voltados para recriar a atmosfera mística das terras altas da Escócia com o máximo de fidelidade e sensibilidade, a trilha sonora e a identidade musical. A música de Valente desempenha um papel fundamental na narrativa, funcionando como um condutor das emoções das personagens e como um elemento de imersão cultural. Composta pelo renomado músico escocês Patrick Doyle, a trilha sonora instrumental combina a grandiosidade de uma orquestra sinfônica com instrumentos folclóricos e tradicionais celtas, tais como gaitas de fole, Highland bagpipes, tambores bodhran, violinos celtas, fiddles, flautas tin whistles e harpas. Doyle, nativo da Escócia, infundiu nas partituras melodias que alternam entre ritmos de danças medievais aceleradas nas cenas do castelo e arranjos melancólicos e etéreos nas sequências da floresta. Além das composições instrumentais, a trilha sonora conta com canções marcantes interpretadas pela cantora escocesa Julie Fowles, Touch the Sky, tocada durante a sequência em que Mérida cavalga livremente por paisagens deslumbrantes e pratica tiro com arco. A canção traduz a ânsia de liberdade, a juventude e a conexão íntima da protagonista com a natureza. Into the Open Air, executada no momento em que Mérida e sua mãe, transformada em ursa, começam a se aproximar e compreender o valor da companhia mútua na floresta. A letra reflete a superação de barreiras emocionais e o início do perdão. Noble Maiden Fair, a Mhaigdean Tlaib, uma canção de ninar cantada em gaélico escocês por Emma Thompson e Paige Barker no prólogo do filme, funcionando como o símbolo vocal do amor materno incondicional entre Elinor e Mérida. Na versão brasileira, as canções ganharam interpretações aclamadas da cantora Kika Tristão, mantendo toda a emoção e o lirismo das composições originais. Inovações tecnológicas e avanços na computação gráfica. Do ponto de vista da engenharia de animação, Valente marcou a maior reformulação tecnológica da história da Pixar desde Os Incríveis, 2004. O estúdio precisou reescrever grande parte de seu sistema de software, em especial o célebre sistema Presto, para lidar com os desafios físicos apresentados pelo filme. O cabelo de Mérida, a cabeleira ruiva da protagonista tornou-se lendária no campo dos efeitos visuais,
Com mais de 1.500 mechas individuais compostas por cerca de 111 mil fios de cabelo, os simuladores anteriores da Pixar não conseguiam reproduzir o movimento natural de cachos volumosos e elásticos. Os engenheiros criaram um software específico de simulação física baseada em molas virtuais, Core Joint System, permitindo que os cachos reagissem realisticamente à gravidade, ao vento, à água e ao movimento da personagem sem perder o volume. Tech-Fies e figurinos medievais. Os tecidos pesados do período medieval, como o kilt de lã do rei Fergus, os vestidos de veludo ajustados de Elinor e o vestido de seda de Mérida, exigiram simulações de camadas complexas. O software precisou calcular a fricção entre tecidos, couro, fivelas e armaduras para evitar que os elementos visuais se sobrepusessem incorretamente durante as cenas de ação. Vegetação e atmosfera. A reprodução da floresta escocesa demandou a criação de sistemas capazes de gerar neblina dinâmica, musgos úmidos, folhagens densas e rios cristalinos com refração de luz em tempo real, garantindo um visual rústico e orgânico que contrasta com a iluminação aquecida do interior do castelo. Curiosidades dos bastidores de produção. A troca de direção. Brenda Chapman foi a idealizadora original da história e a primeira mulher a dirigir um longa-metragem na história da Pixar. Embora tenha sido substituída por Mark Andrews devido a divergências criativas sobre o ritmo do segundo ato, Chapman manteve seu crédito como co-diretora e tornou-se a primeira mulher a vencer o Oscar de melhor filme de animação. Viagens de pesquisa. A equipe de artistas da Pixar realizou diversas viagens à Escócia para estudar a topografia, o clima, os castelos medievais, como o castelo de Eilean Donan e o castelo de Dunnottar, e o famoso círculo de pedras de Callanish, Callanice Standing Stones, que serviu de inspiração direta para o local do clímax do filme. O sotaque de MacGuffin, o sotaque incompreensível falado pelo jovem MacGuffin no filme, é, na verdade, um dialeto real da região nordeste da Escócia chamado Doric. O ator Kevin McKidd, nativo dessa região, improvisou parte das falas utilizando expressões autênticas do dialeto. Dedicação dos animadores. Para entenderem o movimento dos guerreiros medievais e dos ursos, os animadores do estúdio tiveram aulas de esgrima, tiro com arco, usaram réplicas de quilts pesados no dia a dia da produção e estudaram detalhadamente o comportamento e a anatomia de ursos reais em santuários de vida selvagem. Temas centrais e filosofia narrativa valente destaca-se no catálogo de animações mundiais por sua abordagem madura de temas universais e atemporais. A complexidade das relações familiares. O filme afasta-se de vilões tradicionais e maniqueístas para mostrar que o verdadeiro conflito nasce da falta de comunicação e do orgulho entre duas pessoas que se amam profundamente. A Jornada de Mérida e Elinor é um estudo sobre empatia e sobre a necessidade de ouvir o outro. Tradição versus autonomia. A narrativa analisa o choque entre o respeito às raízes socioculturais e o direito individual de escolher o próprio caminho. O filme conclui que as tradições não devem ser correntes estáticas que aprisionam os indivíduos, mas sim estruturas flexíveis que evoluem com o amor e a compreensão. A desconstrução do destino. Diferente das lendas em que o destino é uma força imutável escrita pelas estrelas, o enigma da bruxa e os fogo fátuos ensinam que o destino é moldado pelas nossas próprias atitudes, escolhas e pela capacidade de reparar nossos erros. Com uma rica combinação de mitologia, avanço tecnológico, sensibilidade emocional e humor, Valente firma-se como um marco eterno da cultura pop e uma das animações mais tocantes e refinadas do cinema moderno. Aqui está a parte 6 da nossa análise exaustiva e definitiva de Valente.
focada na desconstrução do arquétipo das princesas Disney, na análise das representações de gênero e masculinidade, no impacto do filme na representação da cultura celta e na recepção da crítica feminista. Parte 6. A desconstrução dos arquétipos, representação de gênero e impacto cultural. Além de sua força narrativa e conquistas técnicas, Valente desempenhou um papel sociocultural transformador dentro do ecossistema do cinema de animação. Ao lançar a obra em 2012, a Pixar e a Disney deliberadamente desmantelaram décadas de convenções associadas às heroínas de contos de fadas, redefinindo o que significa ser uma protagonista em uma grande franquia global. A desconstrução da princesa Disney tradicional. Historicamente, o cânone das princesas da Disney foi construído sobre fases distintas. A era clássica, definida pela passividade e pela esperança de resgate por um príncipe, a renascença dos anos 1990, onde as heroínas ganharam mais agência, desejo de explorar o mundo exterior e personalidade forte, mas ainda tinham o romance heterossexual como resolução central, e a era moderna. Mérida marca a transição definitiva para uma era pós-romântica. Ausência de interesse romântico. Mérida é a primeira princesa oficial da franquia Disney a não ter um par amoroso, um interesse romântico secundário ou um arco que culmina em casamento. O conflito do filme surge justamente da tentativa de impor-lhe um matrimônio indesejado, e sua vitória reside na preservação de sua autonomia individual. Aparência e design subversivos. Longe da estética esbelta, polida e perfeitamente alinhada das princesas clássicas, Mérida possui traços faciais arredondados, expressões expressivas e não convencionais, e uma cabeleira ruiva indomável que desafia o controle. Suas roupas de aventura são práticas, e ela ativamente rejeita os corsés e vestidos sufocantes da corte que restringem seus movimentos físicos. Habilidade e força física. A maestria de Mérida com o arco e flecha, sua capacidade de cavalgar em terrenos perigosos e sua agilidade de escalada não são tratadas como mero adorno, mas como extensões de sua identidade e ferramentas fundamentais de sobrevivência e resolução de conflitos. Representação da masculinidade e dos clãs medievais. O filme oferece um retrato satírico, porém carinhoso, dos papéis de gênero masculinos na sociedade tribal celta. Os homens de Valente, desde o rei Fergus até os 3 lordes rivais, são caracterizados pela força bruta, pela obsessão por batalhas, pelo gosto por banquetes e por uma propensão cômica ao conflito físico por razões banais. O contraste entre força e diplomacia, enquanto os homens resolvem disputas por meio de pancadarias e testes de força, é a figura feminina da rainha Elinor que detém o verdadeiro poder político e diplomático no reino. A liderança de Elinor é baseada na palavra, no respeito, na estratégia e na capacidade de manter a coesão social entre tribos propensas à guerra civil. A desconstrução da figura paterna. O rei Fergus foge do estereótipo do pai tirânico ou distante. Ele é um pai amoroso, brincalhão e profundamente afetuoso com sua filha. No entanto, sua incapacidade de enxergar além de seus próprios traumas, a perda da perna para Mordu, o cega temporariamente para a razão, mostrando que a masculinidade baseada unicamente na vingança e na caça pode levar à tragédia familiar se não for temperada pela empatia. A recepção da crítica feminista e estudos de gênero. A chegada de Valente foi recebida com grande entusiasmo pela crítica especializada em estudos de gênero, embora tenha gerado debates instigantes sobre a dinâmica interpessoal entre mulheres no cinema. A relação mãe e filha como eixo central.
Pela primeira vez em um filme de grande porte da Disney/Pixar, o relacionamento entre duas mulheres, mãe e filha, é o motor absoluto de toda a narrativa. O filme explora a transmissão de valores intergeracionais, o peso do patriarcado internalizado pelas próprias mulheres, personificado no desejo de Elinor de enquadrar Mérida nos padrões rígidos da nobreza, e a necessidade de desconstruir o controle para dar lugar ao amor genuíno. A controvérsia da Redesenho de Mérida, 2013. O impacto cultural da personagem ficou ainda mais evidente em 2013, quando a Disney tentou lançar uma versão redesenhada de Mérida para sua linha oficial de produtos, tornando seu corpo mais esbelto, seus cabelos mais alisados e brilhantes e adicionando maquiagem. A reação do público, da crítica e da própria co-diretora Brenda Chapman foi de repúdio imediato, gerando petições globais que forçaram a Disney a retirar a versão alterada e manter o design original e autêntico da personagem nas lojas. Preservação e mito da cultura celta valente destaca-se também pelo profundo respeito com que abordou o folclore e a geografia da Escócia medieval. O filme evita estereótipos superficiais ao integrar elementos autênticos do imaginário celta. Os fogo-fatos, Will o' the Wisps, inspirados nos fenômenos de luzes gasosas naturais observados em pântanos, o filme os transforma em entidades espirituais, guias do destino, conectando-se diretamente às crenças pagãs antigas de que a natureza possui uma consciência que orienta os mortais. O Círculo de Pedras. A presença dos megálitos reflete a herança neolítica das Ilhas Britânicas, servindo como um portal simbólico entre o mundo dos vivos, o plano espiritual e a força da magia antiga. A estética dos tecidos e tartãs. O uso minucioso dos padrões de tartã para diferenciar visualmente os 4 clãs, Dunbroch, Dingwall, MacGuffin e Mackintosh, presta uma homenagem direta à organização social das Highlands escocesas, onde os tecidos contavam a história e a identidade de cada família. Com sua mensagem atemporal sobre liberdade, perdão e redefinição de papéis sociais, Valente ultrapassou as barreiras de um simples entretenimento infantil para se consolidar como uma obra de estudo sobre autonomia, cultura e amor incondicional. Passados mais de 10 anos desde sua estreia original nos cinemas, Valente permanece como um pilar fundamental e um ponto de virada criativo tanto para a Pixar Animation Studios quanto para a Walt Disney Company. A jornada de Mérida e a relação visceral com a rainha Elinor reverberaram para além da tela grande, influenciando diretamente a forma como novas histórias de animação passaram a ser concebidas no meio cinematográfico global. Aparições de Mérida e expansões do universo em outras mídias. A força da protagonista fez com que Mérida transcendesse o seu próprio filme original, tornando-se uma figura recorrente e influente em diversos produtos da cultura pop e produções da Disney. Série live action Once Upon a Time. Durante a 5ª temporada da aclamada série de fantasia da ABC, a princesa Mérida foi adaptada para o formato live action, sendo interpretada pela atriz escocesa Amy Manson. A versão da série manteve a essência guerreira e indomável da personagem, explorando sua liderança no clã Dunbroch após a morte de seu pai e sua aliança com outras figuras clássicas dos contos de fadas, como Mulan e Chapeuzinho Vermelho. Aparição marcante em Wi-Fi. Ralph, Quebrando a Internet, 2018. Mérida protagonizou uma das sequências mais cômicas e celebradas do filme, na qual se reúne com todas as princesas oficiais da Disney.
A cena brinca carinhosamente com a própria identidade da personagem dentro da franquia. Quando as outras princesas tentam entender o que Mérida está dizendo devido ao seu sotaque escocês carregado e dialeto cerrado, uma delas brinca dizendo que ela é do outro estúdio, uma referência bem-humorada ao fato de Mérida vir da Pixar e não dos estúdios principais da Disney Animation. Jogos eletrônicos e mídia interativa. O filme foi adaptado para um videogame próprio de ação e aventura, Brave, the Video Game, lançado para consoles como PlayStation 3, Xbox 360, Wii e PC, onde o jogador podia controlar Mérida em sua busca para quebrar a maldição na floresta. Além disso, a personagem foi integrada como figura jogável em franquias de enorme sucesso como Disney Infinity, Disney Magic Kingdoms e Disney Mirrorverse. O impacto na era das heroínas, pós-Valente. É impossível analisar o panorama da animação moderna sem reconhecer que Valente abriu as portas para uma nova era de narrativas focadas na agência feminina e nos laços familiares não românticos. O sucesso crítico e financeiro do filme provou aos grandes estúdios que produções lideradas por mulheres não precisavam de um arco amoroso tradicional para conquistar o público global. A influência sobre Frozen, uma aventura congelante, 2013. Lançado no ano seguinte a Valente, Frozen seguiu a premissa de colocar o amor familiar, o laço entre as irmãs Elsa e Anna, como a força mágica capaz de salvar o reino, relegando o romance a um plano secundário. A linhagem de heroínas autônomas. Produções posteriores como Moana, Um Mar de Aventuras, 2016, e Raya e o Último Dragão, 2021, herdaram diretamente de Mérida o arquétipo da jovem líder que assume a responsabilidade pelo destino de seu povo por meio da coragem, da habilidade física e da empatia, sem a necessidade de uma figura masculina de resgate. A síntese do impacto e considerações finais Valente destaca-se na história do cinema, não apenas pelos impressionantes avanços tecnológicos na simulação de física, luz e cabelos, ou pela riqueza com que recriou a atmosfera celta e as lendas da Escócia medieval. O verdadeiro valor da obra reside na sua humanidade nua e crua. Ao ter a coragem de apresentar personagens imperfeitas, uma filha movida pelo impulso da raiva e uma mãe cegada pelo peso das aparências e da tradição, o filme constrói uma das lições morais mais honestas e comoventes sobre a vida em família. Ele nos lembra que a verdadeira bravura não está em dominar a arte do arco e flecha, ou em vencer batalhas contra feras míticas na floresta, mas sim na capacidade de olhar nos olhos daqueles que amamos, reconhecer nossos próprios erros, quebrar o orgulho e ter a humildade de pedir perdão. Com uma narrativa que combina aventura épica, humor pastelão, magia ancestral e um núcleo emocional inesquecível, Valente firma-se definitivamente como uma obra-prima atemporal da Pixar, cuja mensagem de liberdade, amor incondicional e destino continuará a inspirar gerações de espectadores ao redor do mundo. Para encerrar esta grande jornada analítica sobre o universo de Valente, examinaremos como a direção de arte, a linguagem cinematográfica e as referências mitológicas se fundem para criar uma experiência sensorial única, concluindo com orientações estratégicas de roteiro para o seu canal. A linguagem cinematográfica e a direção de arte.
A narrativa visual de Valente é construída sobre um cuidadoso contraste estético entre dois mundos, o ambiente fechado e estruturado do castelo Dunbroch e a vastidão imprevisível da natureza escocesa. Uso da cor e iluminação. No interior do castelo predominam os tons quentes de fogo, dourado, marrom e cinza da pedra. A luz é direcionada, refletindo a rigidez e as regras impostas pela vida real. Em contraste, a floresta é dominada por uma paleta fria e misteriosa de verdes profundos, azuis e névoas densas, cortadas apenas pelo brilho azul elétrico dos fogo-fatos e pelo ruivo vibrante dos cabelos de Mérida, um ponto focal de cor que simboliza a vida e o fogo interior da jovem. Geometria dos planos e movimento de câmera. Nas sequências em que Mérida se sente sufocada, como as aulas de etiqueta ou a apresentação dos pretendentes, a câmera utiliza enquadramentos estáticos, planos fechados e ângulos simétricos, reforçando a sensação de aprisionamento. Já nas cenas de liberdade na floresta, a câmera ganha movimento fluido, acompanhando as cavalgadas em ritmo acelerado com planos gerais que destacam a imponência das montanhas. Análise dos arquétipos mitológicos celtas. O filme bebe profundamente na fonte da mitologia celta e do folclore europeu, ressignificando mitos antigos para o público contemporâneo. A metamorfose em urso. Na tradição celta e nórdica, o urso é o símbolo supremo da força física, da proteção maternal e da realeza selvagem. A transformação de Elinor em ursa força-a a despir-se da civilidade e a reconectar-se com os instintos primordiais de proteção e defesa de sua prole. O Círculo de Megálitos. Inspirado no Círculo de Callanish, o local funciona no filme como um limiar, Axis Mundi, um espaço sagrado onde o mundo dos vivos se cruza com o mundo dos espíritos, e onde as decisões morais tomadas têm o poder de alterar o destino de todo o reino. Para adaptar todo esse conteúdo rico em um vídeo dinâmico, envolvente e de alta performance no YouTube, considere as seguintes recomendações de apresentação e estrutura de narração. Tom de voz e conexão. Mantenha o tom próximo, entusiasmado e acolhedor que você utiliza na abertura, alternando momentos de empolgação nas cenas de ação com pausas emocionais durante os momentos de reconciliação de Mérida e Elinor. Ganchos de engajamento. Em pontos-chave da narrativa, instigue seu público com perguntas diretas sobre as escolhas das personagens. Por exemplo, vocês teriam a mesma coragem de Mérida ao desafiar a tradição do reino? Ou qual é a sua cena favorita entre mãe e filha no filme? Ritmo visual. Combine a narração da história com trechos das cenas mais impactantes do filme, destacando a qualidade dos cabelos de Mérida, a beleza da trilha sonora e os momentos cômicos dos três irmãos gêmeos, para manter a atenção do espectador elevada do início ao fim. Com isso, concluímos esta análise completa, profunda e minuciosa de Valente, cobrindo cada aspecto da história, produção, impacto cultural e detalhes técnicos desta obra inesquecível da animação mundial. Para consolidar esta análise completa sobre o universo de Valente, examinaremos em detalhe como a direção de arte, a linguagem cinematográfica e as referências mitológicas se fundem para criar uma experiência sensorial inesquecível, finalizando com uma reflexão sobre a mensagem central do filme, a linguagem cinematográfica e a direção de arte.
A narrativa visual de Valente apoia-se em um contraste estético cuidadosamente planejado entre dois mundos. A atmosfera estruturada e rígida do castelo Dumbroche e a vastidão selvagem e imprevisível da natureza escocesa. Uso da cor e iluminação. No interior do castelo, prevalecem os tons quentes do fogo na lareira, o dourado, o marrom da madeira e o cinza da pedra lavrada. A iluminação é contida e direcionada, simbolizando a ordem, a contenção e as regras da vida na corte. Por outro lado, a floresta é dominada por uma paleta fria e misteriosa de verdes profundos, tons de terra úmida e névoas azuis, cortadas pelo brilho elétrico dos fogo-fatos e pelo ruivo vibrante dos cabelos de Mérida, um ponto de cor quente e vivo que representa a liberdade e a chama interior da jovem. Geometria dos planos e movimento de câmera. Nas sequências em que Mérida se sente encurralada pelas obrigações, como as aulas de etiqueta ou a apresentação dos pretendentes, a câmera adota enquadramentos estáticos, planos fechados e composições simétricas que reforçam a ideia de aprisionamento. Já nas cenas de cavalgada e exploração ao ar livre, a câmera ganha fluidez e dinamismo, utilizando planos gerais que destacam a imponência das montanhas e das cachoeiras, acompanhando a velocidade de Angus e o voo das flechas. Análise dos arquétipos mitológicos celtas. O filme inspira-se profundamente no folclore e na mitologia celta, adaptando lendas antigas para construir sua jornada moral. A metamorfose em urso. Na tradição celta, o urso é considerado um símbolo de força física, realeza e proteção incondicional. A transformação da rainha Elinor em ursa retira dela os adornos da civilização e a força a reconectar-se com os instintos primordiais de defesa de sua cria, transformando a imposição do feitiço em um catalisador para o verdadeiro entendimento mútuo. O Círculo de Megálitos, inspirado no histórico monumento de Callanish, o círculo de pedras funciona como um limiar místico, um ponto de encontro entre o mundo terreno e o plano espiritual. É nesse local sagrado que as grandes decisões morais da narrativa são tomadas e onde o destino da família Dumbroch é selado. O grande triunfo de Valente reside em demonstrar que a coragem autêntica não consiste apenas em empunhar armas ou enfrentar monstros temíveis, mas sim na habilidade de reconhecer as próprias falhas, ouvir quem amamos e quebrar as barreiras do orgulho. Ao unir elementos visuais deslumbrantes, pesquisa histórica e uma abordagem sincera sobre as complexidades das relações familiares, o filme consolidou-se como um clássico emocionante da animação mundial, cuja mensagem sobre liberdade, empatia e amor incondicional permanece viva para todas as gerações. Aqui está a parte 9 da nossa análise exaustiva e definitiva de Valente, focada nas teorias dos fãs, incluindo a famosa Pixar Theory, na recepção do filme pela comunidade de animação, no impacto da obra na indústria do entretenimento e numa reflexão crítica sobre seu valor artístico global. Parte 9. Teorias de fãs, a Pixar Theory, recepção da comunidade e análise crítica global. À medida que Valente se consolidou como uma obra fundamental no catálogo da Pixar, a comunidade global de entusiastas e teóricos de cinema começou a analisar a produção sob ângulos cada vez mais profundos e intrigantes, conectando o filme a mistérios maiores do universo da animação.
A Bruxa de Valente e a famosa Pixar Theory. Uma das teorias de fãs mais populares e debatidas de toda a história da internet é a chamada Teoria da Pixar, The Pixar Theory, criada pelo crítico John Negroni. A teoria argumenta que todos os longas-metragens da Pixar se passam no mesmo universo compartilhado, cobrindo uma linha do tempo de milhares de anos. Dentro dessa linha do tempo, Valente ocupa uma posição de importância absoluta e fundacional: a origem da magia no universo Pixar. A teoria propõe que a magia manipulada pela bruxa através dos fogo-fatos é o catalisador original que permite que animais, como em Procurando Nemo ou Ratatouille, ganhem consciência e características humanas, além de conceder vida a objetos inanimados, como em Toy Story e carros. A identidade secreta da bruxa. A vertente mais fascinante da teoria sugere que a Bruxa de Valente é, na verdade, a pequena Boo de Monstros S.A., já adulta. Segundo a teoria, Boo teria aprendido a viajar no tempo através das portas mágicas para procurar seu amigo Sully. Ao chegar à Escócia medieval, ela teria usado sua magia para entalhar madeira, seu passatempo visível na cabana, e teria deixado uma pista oculta, um entalhe em madeira com a imagem exata de Sully, que pode ser visto rapidamente por milissegundos em uma das prateleiras da cabana da bruxa. Detalhes ocultos e easter eggs da Pixar. Como é tradição nos filmes da Pixar, Valente está repleto de pequenos detalhes e referências escondidas para os espectadores mais atentos. O caminhão do Pizza Planet, presente em quase todas as produções do estúdio, o famoso caminhão amarelo ganha uma versão medieval em Valente, esculpido em madeira como um brinquedo na mesa de trabalho da bruxa. A escultura de Sully, o monstro ruivante de Monstros S.A., aparece claramente gravado em um pedaço de madeira na cabana da artesã. O código A113, uma referência à sala de aula de animação no California Institute of the Arts, CalArts, onde muitos dos fundadores da Pixar estudaram. Em Valente, o código aparece escrito em numerais romanos, a 113/ACXIII, acima da porta da cabana da bruxa. Recepção pela comunidade de animação e debates técnicos. No meio profissional de animação e computação gráfica, Valente foi aclamado como uma demonstração sem precedentes de domínio sobre renderização orgânica. No entanto, o filme também gerou debates calorosos entre historiadores do cinema sobre o equilíbrio entre o tom sério e a comédia. O efeito dos ursinhozinhos. Enquanto a primeira metade do filme é dominada por um tom de drama histórico e mitologia densa, a transformação dos três irmãos gêmeos em filhotes de urso no segundo ato introduziu um elemento de comédia física, slapstick. Parte dos analistas considerou essa escolha brilhante por aliviar a atenção para o público infantil, enquanto outros defenderam que o tom narrativo original de Brenda Chapman teria sido mais sombrio e épico, sem o foco excessivo no humor das crianças. A representação do trauma físico. A figura do rei Fergus, com sua perna mecânica de madeira e cicatrizes de guerra, foi amplamente elogiada por trazer uma representação positiva e respeitosa de pessoas com deficiência física e veteranos de combate em um filme voltado para a família, mostrando Fergus como um líder forte, ativo e amado por seu povo. Avaliação crítica e valor artístico global. Olhando para Valente dentro do panorama do cinema do século XXI,
Fica claro que o filme não é apenas uma conquista técnica espetacular, mas também um marco de transição cultural. Ele libertou a narrativa de contos de fadas das amarras da dependência romântica e abriu espaço para que a vulnerabilidade emocional fosse tratada com dignidade e respeito. Ao nos apresentar a uma heroína que comete erros graves, sente raiva, chora, mas assume a responsabilidade por seus atos e luta até as últimas consequências para salvar sua mãe, Valente imortalizou Mérida não como uma princesa perfeita em um pedestal, mas como uma mulher real, imperfeita, corajosa e verdadeiramente livre.